O que você está vendo são imagens da Guerra Fria, que basicamente foi uma disputa de avanços tecnológicos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mais tarde se deu início à corrida espacial, onde os dois países fizeram uma competição para ver quem seria o primeiro a pisar na Lua. Hoje, grandes corporações lideradas pelo governo de seus países insistem em colocar todas as suas forças para desenvolver a tecnologia mais potente possível que a do outro país, começando literalmente uma espécie de nova Guerra Fria para ver quem consegue desenvolver o melhor e mais impressionante algoritmo que já vimos até agora, da melhor forma possível, e assim iniciar uma nova revolução no mundo, a revolução da inteligência artificial. E aí, bom, podemos dizer que tudo começou no lançamento do DeepSeek em janeiro de 2025, pois ali eu consegui perceber que tinha alguma outra IA que foi lançada para tentar peitar o ChatGPT. Apesar de que antes outros chatbots já haviam tentado competir, como o Claude, o Grok, o Copilot da Microsoft, vamos falar a verdade, o ChatGPT sempre foi muito soberano contra os outros, por preferência pessoal das pessoas e também por sempre estar um passo à frente na questão de novidades e informação. Porém, o DeepSeek chegou com um pé na porta já mostrando ser uma IA diferente, com um código aberto. Ou seja, conseguimos saber de que forma a IA foi treinada e a própria comunidade consegue aprimorar o modelo de linguagem. Isso fez o DeepSeek conseguir se diferenciar em um nicho onde o ChatGPT estava dominando. Tá, então tu quer dizer que o DeepSeek é mais democrático que as outras IAs? Bom, tem um ponto bem importante nessa pergunta que eu vou explicar durante o vídeo. O ChatGPT pertence à OpenAI, que é uma empresa financiada pela Microsoft. O governo dos Estados Unidos sempre esteve interessado em participar e entender mais sobre o desenvolvimento das tecnologias da OpenAI. Chegou ao ponto que eles fizeram uma colaboração onde a OpenAI cede acesso a informações, onde apropriado, como diz a notícia, ou seja, dados e informações, a fim de o governo, em troca, ceder um alívio regulamentatório para o setor de IA nos Estados Unidos. O DeepSeek pertence a uma empresa que é esse nome aí que tá na tela, eu não vou nem tentar ler, mas enfim, é uma empresa chinesa que a partir da sua popularização acendeu um alerta aos Estados Unidos, ainda mais que o DeepSeek foi desenvolvido com um investimento 17 vezes menor que o do ChatGPT. E assim se inicia uma espécie de guerra fria entre os dois países pelo controle da IA global. Mas até onde a IA tem o potencial de chegar? Essa nova revolução das IAs vai acontecer e como ela vai afetar na tua vida? Ela vai resolver alguma crise climática, mudar a educação, você vai perder o trabalho? Você vai entender tudo isso e muito mais nesse vídeo. Tudo o que você sabe sobre inteligência artificial é mentira. Depois que eu entendi essa disputa que está tendo entre o ChatGPT e o DeepSeek, eu fui buscar mais conteúdo sobre IA e eu acabei caindo nesse podcast americano aí. Were the first around like 2011. I think they started doing this really. E assim, o canal é bem legal, fala sobre inteligência artificial, empreendedorismo e tecnologia, mas tem um probleminha. Porque assim que eu comecei a assistir esse episódio, eu logo de cara não concordei com as ideias deles. Primeiro que eu achei o podcast bem monótono, então eu tava mais ou menos assim assistindo. Tá, eu assisti o podcast, isso foi só uma piadinha que eu queria fazer, mas eu tava assim mesmo no início. Porém, o que me chamou a atenção desse podcast é que os caras chamaram o criador do Gmail para participar e discutir sobre a revolução das IAs. Porém, logo deu para perceber que não passava de pessoas que estavam ali falando, discutindo sobre IA, só que muito da visão de um empreendedor, muito na forma corporativa, sabe? E onde tudo levava para um caminho positivo. Pega a visão, um dos tópicos que eles discutiram foi a comparação de machine money contra human money, né? Ou seja, comparando o valor que seria investido em um humano, pagando salário, e o valor que seria investido em uma máquina para fazer a mesma tarefa. E tipo, nesse sentido é óbvio que as máquinas iriam ganhar, porque elas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, se tu deixá-las ligadas. Além de terem uma eficiência muito alta.
Já uma pessoa, um trabalhador normal, não vai conseguir criar o mesmo produto que a máquina está criando no mesmo tempo. Tipo, já tem estudos comprovando que uma pessoa, depois de 4 horas de trabalho, ela não cria o produto, sei lá, ela não executa o trabalho tão bem como foi, tipo, na primeira hora de trabalho, tá ligado? E por isso deu logo pra perceber que o ponto de vista é de quem está ganhando, se beneficiando com a IA e com os avanços das máquinas. Então é praticamente certo que os lucros das empresas que implementarem a IA em seus processos, tanto na criação dos produtos com a automação de máquinas, tanto na gestão, vão aumentar consideravelmente os seus lucros e a produtividade. Mas e os trabalhadores? Entende onde eu quero chegar? Podemos pegar de referência a evolução do jeito que a gente escutava música. Começou com o vinil, onde precisava várias pessoas dedicadas na produção do produto. Para ter ideia, você precisava de alguém que só masterizasse a sua música original pro formato de vinil. Imagina essa porra, mano. Aí depois veio a fita cassete, que também precisava de várias pessoas na produção. Aí chegou o CD, DVD, pendrive e agora a gente tem o Spotify. Deu pra perceber que foi diminuindo aos poucos a quantidade de pessoas envolvidas pra criar o produto ou a plataforma que tu vai escutar música. Agora temos o Spotify ou qualquer outra plataforma de música, onde você só precisa ter a música gravada e postar. Então o mercado se reinventou, não é? Quem antes fazia ou masterizava a música, no tempo atual essa pessoa seria o programador da plataforma. Assim a tecnologia se atualiza e a IA melhora, e as pessoas vão ter que buscar cada vez mais especialização para conseguir se manter e não perder o seu trabalho para uma IA. Enquanto tentamos nos adaptar, a IA já é utilizada na produção de games há muito tempo atrás. Foi uma das primeiras utilidades dela. Ah, você tá aqui. Mas foi mais ou menos desde 1950 que começaram a utilizar a IA nos games, onde o desenvolvedor Arthur Samuel colocou o aprendizado de máquina no seu jogo de damas para melhorar suas jogadas. Agora vem aqui, Pikachu. E hoje nós já vemos grandes desenvolvedoras utilizando a IA no desenvolvimento dos games e principalmente nos NPCs. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o desenvolvimento da IA nos games, eu tenho um vídeo sobre o GTA 6 e tem uma parte onde eu falo sobre como eles estão utilizando a IA para desenvolver o game. O vídeo tá muito da hora, eu vou deixar ali no final do vídeo. Então, quando chegar no final do vídeo, lá vai ter um card. Como é que se fala? Lá vai ter a tela final e lá você consegue clicar e assistir o vídeo, beleza? Porém, o problema da produção de jogos com IA está aí na sua frente. Com a facilidade de mandar a IA fazer tudo hoje, nós encontramos diversos games que tu só precisa ver uma, duas imagens para perceber que aquilo foi 100% criado por IA. Geralmente é um jogo de quebra-cabeça ou sei lá, qualquer joguinho assim bem simples, tá ligado? Onde tu vai montar uma imagenzinha e a imagem é gerada por IA. E o game é replicado várias vezes. E a diferença é só essa imagenzinha que tu vai montar. Cara, sacanagem. E como eu disse, não é difícil encontrar esses jogos na Steam, principalmente. Eu já vi assim na PlayStation Store. Se eu encontrar, eu vou deixar a imagem aqui, que era um jogo de mercadinho. Aí a imagem foi gerada por IA, a capa, tá ligado? Apesar da parte negativa de tudo isso que eu te falei, os benefícios que podemos ter utilizando a IA são muito grandes. Porém, devemos aprender a utilizá-la da forma correta e a nosso favor, pois a IA funciona como um cérebro humano, cheio de outros mini-cérebros, que são as redes neurais. Cada um desses mini-cérebros guarda um monte de informações específicas. Por exemplo, quando você faz uma pergunta, pede algo para a IA, ela vai identificar aquele conjunto de palavras e a própria IA vai começar a juntar as peças desse quebra-cabeça, procurando as partes que fazem mais sentido juntas. No final, ela forma a resposta que parece ser a melhor combinação de informações para o que você pediu. E guarde bem essa palavra, informação, que depois a gente vai discutir um pouco sobre ela. Ou seja, o input é o que você pede ou mostra, e o output é a combinação exata de informação ou que a IA acha ser a exata para aquela resposta. É confuso? Parece ser confuso, mas imagina que isso é um labirinto de temas, tópicos e referências, onde a IA tem que seguir o caminho correto para chegar no resultado final que ela
acha ser o melhor possível. E é por esse acha ser o melhor possível que acontece muito as alucinações. Agora, você acha que a inteligência artificial é inteligente ou criativa por conta de tudo isso que eu te falei? Eu sinto lhe informar, mas você tá errado. Agora, algo que foi realmente feito com criatividade humana são as camisas do canal. Sim, agora a gente tem uma loja com estampas exclusivas do canal. Essa é a primeira coleção que eu tô lançando e se vocês curtirem, novas coleções virão. Essa camisa que eu tô usando é um dos modelos, tem mais 3, ou seja, tem 4 modelos. E como a fabricante é a reserva, a qualidade já é garantida e ela também cuida da entrega, então é 100% seguro. O link tá na descrição, dá uma olhada se vocês curtirem. Volta pro vídeo. I think AI should best be understood as something like a new digital species. Now, don't take this too literally, but I predict that we'll come to see them as digital companions, new partners in the journeys of all our lives. Whether you think we're on a 10, 20, or 30-year path here, this is, in my view, the most accurate and most fundamentally honest way of describing what's actually coming. And above all, it enables everybody to prepare for and shape what comes next. Em 18 meses, mais de 1 bilhão de pessoas já usaram modelos de linguagem avançados, mostrando quão rápido foi a adaptação da IA, uma nova espécie digital, diferente de outras revoluções históricas que tivemos. Com esse crescimento e a capacidade de coletar bilhões a trilhões de parâmetros por mês, conseguindo se manter atualizado, ainda mais agora que quase todas as IAs têm uma conexão direta com a internet, talvez nós não estamos tão distantes de termos robôs pessoais que serão nossos assistentes em tarefas, mas também atuam em ramos profissionais como medicina, arquitetura, sei lá, vários aí. Porém, de tanta informação armazenada, quanto é falsa, a IA não consegue identificar. E ainda mais quando o modelo está conectado e faz buscas na internet, ter informações falsas, adquirir informações falsas é muito fácil. Agora, você lembra que eu falei para você guardar a palavra informação? Bom, chegou o momento. Porque o nome inteligência artificial é falso, é só um nome. Ele não diz nada sobre a tecnologia, já que ela não é inteligente, nem criativa. Pois quando falamos de inteligência, estamos nos referindo à capacidade de compreender, aprender, adaptar-se e resolver problemas de maneira criativa e contextualizada. Inteligência no sentido humano envolve muito mais do que simplesmente executar tarefas. Ela abrange a habilidade de perceber nuances, fazer conexões inesperadas, criar ideias novas e até mesmo refletir sobre si mesmo. Porém, o que chamamos de inteligência artificial não se enquadra nessa definição. Em sua essência, a IA não é inteligente, no mesmo sentido que um ser humano é. Em vez disso, ela funciona como uma replicadora e reorganizadora de informações. Essa parte que eu expliquei sobre inteligência foi todo escrito por uma IA, então deu pra perceber alguma diferença? Não sei. Bom, agora volta pra mim, beleza? O ponto que eu quero chegar aqui não vai demorar muito para esses algoritmos nos superarem em diversas tarefas, como traduzir línguas, na escrita, na arte, etc. Algumas pessoas podem pensar que assim as coisas vão ficar mais democráticas, já que todo mundo vai ter um robô para fazer algo ou lhe ensinar. Mas a verdade é que a inteligência artificial mais moderna não está nas nossas mãos. Ela está na mão de quem está desenvolvendo, das corporações. E eles estão certos, pois é necessário fazer testes, principalmente em algo que pode escapar do controle. Às vezes o argumento de que a IA é criativa vem das IAs geradoras de imagem, vídeo, mas na verdade elas não criam nada. Elas apenas replicam um conjunto de imagens e vídeos que eles têm de referência na memória. E depois eles pegam essas referências, juntam e geram a imagem. Pega, por exemplo, uma das primeiras IAs geradoras de imagem, o Google Deep Dreams, que foi criado por um engenheiro da Google para mostrar a aplicação das redes neurais em imagens. O programa não gerava imagens do zero, mas transformava imagens existentes em composições abstratas. As IAs atuais apenas são melhores e possuem mais referências de imagens e de conceitos artísticos. Portanto, a IA não cria nada por conta própria. A IA não é criativa, a IA não é inteligente. Mas então,
a revolução das IAs pode acontecer mesmo, elas não sendo inteligentes? Bom, antes, vou pedir aqui para vocês deixar o like, se inscrever no canal se estão gostando do vídeo, que isso vai me ajudar muito. Então, volto pro vídeo. Tem relatos de que o tráfego do Google vem caindo bastante, já que as pessoas estão utilizando ferramentas de IA para fazerem as suas pesquisas. Então, o ChatGPT, o DeepSeek e principalmente o Perplexity. Cara, muito boa essa IA para fazer pesquisa. Diferente de outras inovações tecnológicas como a nuvem para armazenar arquivos, as redes sociais, que no início eram muito questionáveis, e até a transição da TV a cabo para os serviços de streaming. Todas essas novas ideias demoraram um tempo para serem aceitas pelo público, mas a IA foi algo muito rápido. Todos abraçaram a ideia e a perspectiva de termos um futuro cyberpunk, tá ligado? Onde tudo ficaria mais fácil e rápido para todos. Quer tirar uma foto sua? Pede para IA gerar imagem, não precisa nem sair de casa. Tem que fazer algum trabalho para a escola? Manda pro ChatGPT e depois só copia. Quer gravar um vídeo seu falando merda? Pede pra IA escrever o roteiro e gerar o teu vídeo falando aí. Tá deitado na cama e precisa ligar a luz? Pede pra Alexa. Tá com fome? Pede comida aí que um robô vai aparecer na porta da tua casa aí com a comida quentinha. Ou sei lá, precisa fazer algumas compras? Pede pra entregarem e falar ali pros teus robôs organizarem tudo, já deixarem tudo organizado aí na tua cozinha. Esse vídeo dos robôs organizando as compras é real, tá? Prazer Helix é o nome dos robôs. Tem esse artigo da Figure, que é quem faz os robôs, explicando tudo sobre o modelo. Então assim, será que a gente tá tão distante do futuro cyberpunk? Sendo que fábricas como a Toyota no Brasil já são assim. Quando a gente olha para o passado, sei lá, 2015, 10 anos atrás, a gente consegue ver que mudou muito de lá para cá, em 10 anos. Isso especialmente no setor de tecnologia. Agora, tu consegue imaginar nos próximos 10 anos como é que vai ser? Em um artigo que trata sobre o futuro da IA, imaginando os próximos 5 anos, o que eu li e achei mais impactante foi a perca da privacidade. Então está meio que claro que temos o lado bom e o lado ruim da revolução das IAs. Essa questão de privacidade é uma das coisas ruins, entre várias outras que citei nesse vídeo. O lado bom é toda essa questão da automação de processos e toda a facilidade que tudo vai ter. Isso mostra que estamos em um ponto de virada na história. AI is to the mind what nuclear fusion is to energy. Limitless, abundant, world-changing. Para mim, a revolução da inteligência artificial é algo inevitável, que já vem se tornando real. Porém, a pergunta que fica é: você mesmo, já está preparado para quando isso começar a te afetar? Bom, obrigado por você assistir o vídeo até aqui. O espaço dos comentários está aberto para vocês. Que você tenha um ótimo dia. E agora tem os dois vídeos aqui do lado para você assistir. Esse aqui é sobre o GTA 6, como eu comentei durante o vídeo. E o outro é sobre o vazio da internet, algo que está diretamente relacionado à IA. Então, clica aí em um deles, se eu te vejo lá. Valeu!